Bom, tudo bom, meus alunos de Anatomia Bucomaxilofacial, do segundo semestre de Odontologia, da Faculdade Paulo Picanso. A aula de hoje é nervos cranianos, onde passearemos e conversaremos sobre os 12 pares de nervos cranianos, claro, dando enfoque maior para a área de atuação do cirurgião dentista. Então, a primeira coisa que você precisa saber relacionada a nervos é que nos nervos sensitivos eu tenho duas possibilidades de origem. Uma origem aparente e uma origem real. A origem real se dá no local do estímulo. Então, o local inicial do estímulo de um nervo sensitivo é externo, é a ponta externa do nervo, a parte mais externa do nervo. E a origem real é a parte mais interna do nervo, é onde ele está mais próximo realmente do sistema nervoso central, tá? Então, a origem real do nervo olfatório, que é o primeiro par craniano, a origem aparente dele, a origem aparente dele é no bulbo olfatório. Então, no bulbo olfatório, nós vamos ter a origem aparente. A origem real é nas células ganglionares da mucosa olfatória, ou seja, onde o estímulo vai ser captado. O estímulo vai ser captado nessa mucosa olfatória, nessa porção superior da cavidade nasal. Então é aí que vai ser a origem real. O estímulo é captado realmente aí, é onde ele se origina, por isso o nome é origem real. Já a origem do crânio, algo que a gente já estudou, a origem do crânio, é vinculado à lâmina crivosa do osso etmoide, ou lâmina cribiforme. Os dois nomes estão corretos, localizado nesse terço mais anterior do crânio. É válido lembrar que o nervo olfatório tem qual função? Função do olfato. É um nervo puramente sensitivo e tem função olfatória, ou seja, sentir cheiros. Isso é o primeiro par craniano. O segundo par craniano é o nervo óptico. Também é um nervo puramente sensitivo. Então ele possui uma origem real e uma origem aparente. Onde a origem real, a porção mais interna dele, é nas células ganglionares, porção onde capta-se o estímulo, a origem real, ou seja, a parte mais externa, onde vai se captar o estímulo, é nas células ganglionares da retina. E a origem aparente, ou seja, a parte mais interna dele, se dá no quiasma óptico. Quiasma óptico, pessoal, está no quiasma óptico. E a origem do crânio é no canal óptico que a gente já estudou, tá? Então deixa eu voltar aqui pro próximo slide e a gente conseguir ver aqui, ó. Ó o quiasma óptico. Quiasma óptico é essa região, esse Y, que tem no encontro do nervo óptico do lado direito com o nervo óptico do lado esquerdo. Eles fazem um Y e tem um cruzamento, tá? Existe esse cruzamento naturalmente. E esse era o segundo par craniano. Terceiro par craniano é o oculomotor. O nervo oculomotor, ele, por ser um nervo puramente motor, ele não possui origem aparente. Só quem tem origem aparente é quem é sensitivo. O oculomotor é puramente motor. Então ele vai ter somente uma origem real, que já vai ser agora no tronco encefálico, mais precisamente no mesencéfalo. Então, mais precisamente no mesencéfalo. As três partes do tronco encefálico, relembrando com vocês, de superior para inferior, é mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, oculomotor, terceiro par craniano, origem já no mesencéfalo. Daqui em diante, todos vão ter origem no tronco encefálico, tá? A origem no crânio é na fissura orbital superior, algo que a gente também já estudou. E ele vai fazer inervação de quê, Radamés? Ele faz inervação, pessoal, de quase todos os músculos da musculatura extrínseca do globo ocular. O que é isso? Musculatura que move o seu globo ocular. Então, quase todos esses músculos
vão ser inervados pelo nervo oculomotor. Quase todos os músculos da musculatura extrínseca do globo ocular é inervado pelo nervo oculomotor. Quais são eles? Reto superior, reto inferior, reto medial, oblíquo inferior, são os músculos que vão ser inervados pelo oculomotor. Só para fazer um adendo, quem é que não é, Radamés? Reto lateral não é inervado por ele, pelo nervo oculomotor, nem o oblíquo superior. São somente esses dois. Somente esses dois. Ou seja, de 6 músculos, somente 2 não são do oculomotor. Então, por isso que o oculomotor recebe o nome de oculomotor, porque ele movimenta o globo ocular. Beleza? Ele ainda faz inervação do músculo levantador da pálpebra superior. E ainda faz inervação do músculo ciliar e do esfíncter da pupila. Beleza? Continuando. Nervo troclear. Nervo troclear já é o quarto par craniano. Ele também é puramente motor. Não é um nervo sensitivo. Então ele não é misto também, não é as duas coisas. Ele é puramente motor. E ele também vai estar vinculado à movimentação do globo ocular. Ele tem origem no mesencéfalo, também, igual o oculomotor. E ele tem origem no crânio também na fissura orbital superior, igual ao oculomotor. E ele vai fazer a inervação somente de um músculo, pessoal, que é o músculo oblíquo superior. Somente esse músculo oblíquo superior. E se você observar a nossa imagem aí, o oblíquo superior, ele está próximo de uma estrutura chamada tróclea. Por isso que o nome desse nervo é troclear. Porque esse músculo oblíquo superior, ele penetra numa tróclea, que funciona como se fosse uma roldana. E se você observar bem, o músculo, ó, ele vai encaixar na parte mais posterior do globo ocular superior, tendo em vista da tróclea. E com isso, quando contrair o músculo, em vez de você fazer movimento de supraversão, tendo em vista essa tróclea, vai fazer movimento de infraversão, ou seja, olhar para baixo. Por isso essa tróclea é tão importante que dá até o nome do nervo troclear. O outro nervo, agora pulando o quinto par craniano, tô pulando, tô indo pro sexto. Já falei o primeiro, já falei o segundo, já falei o terceiro, já falei o quarto, agora era para ir pro quinto. Não estou indo pro quinto. O quinto é o trigêmeo, pessoal. E eu estou indo para o abducente. Por que, Radamés? Porque o quinto vai ser mais longo e eu ia pular o final da movimentação do globo ocular. Então, para finalizar a parte final de movimentação do globo ocular, eu acabei puxando o sexto para o lugar do quinto e vamos deixar o quinto para já já. O quinto já é um nervo que tem muito mais relação com a nossa atuação e vai ser um pouco mais demorado, tá? Então, o nervo abducente, para fechar a movimentação do globo ocular, vai possuir origem agora na ponte, não mais no mesencéfalo, já é o sexto par craniano, e a origem no crânio vai ser também na fissura orbital superior. E Adamés, quem este nervo inerva? Ele inerva o músculo reto lateral. Somente ele. Então, o paciente que não consegue movimentar, por exemplo, a primeira imagem aqui, imagem superior, o paciente não está conseguindo movimentar. Desculpa, na última imagem, a primeira está olhando reto, tudo normal. Na inferior, na do meio, ele está olhando para o lado direito, também tudo normal. Para o meu lado direito, para o seu lado direito está olhando na imagem. E na imagem inferior, era para os dois olhos estar olhando para o seu lado direito e não está olhando para o seu lado direito. Por que não está olhando para o lado direito? Porque o músculo, provavelmente o músculo reto lateral não está contraindo ou o nervo abducente está danificado, está comprometido. Então, ele faz esse movimento de lateralidade do globo ocular. Por isso que o nome é abducente. Abducente vem de abdução. Abdução é separar-se do plano sagital mediano.
Lembra, eu até falei para você na sala de aula. O extraterrestre abduz as pessoas. Se ele abduz, ele faz o quê? Leva para longe. Então, abdução é levar para longe. Adução é trazer para perto. De quem? Da linha sagital mediana. Então, o abducente, ele joga o globo ocular para o lado, tirando o campo de visão do meio, jogando o campo de visão para a lateral. Essa é a função do nervo abducente. Por quê? Porque ele inerva o músculo reto lateral, que quando contraído joga, puxa seu globo ocular para fazer a visão lateral. Perfeito? E esse era o sexto par craniano. Agora vamos entrar talvez no nervo, no par craniano, dos mais importantes para a área de atuação de um cirurgião dentista, que é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo tem supra importância para a nossa área de atuação, completamente vinculado à nossa área de atuação. Por quê? Porque ele tem duas funções primordiais para a nossa área de atuação. Ele é um nervo, já de antemão, misto. Então, ele tem a origem. Ele vai ter uma origem na ponte. A origem no crânio dele depende de qual dos três ramos, porque ele tem 3 ramos antes de sair do crânio. O nervo oftálmico, que é a primeira porção desse nervo trigêmeo, que é o V1, a gente chama de V1, que é a primeira porção, que eu já ensinei para vocês isso na parte de osso. V1 vai ter passagem pela fissura orbital superior, o V2, que é o maxilar, pelo forame redondo, e o V3, que é o mandibular, pelo forame oval. E a função do trigêmeo, para ele ser misto, é porque ele vai ter uma função de inervação sensitiva da face. Cada um dos seus ramos vai inervar 1/3 da face, do ponto de vista sensitivo. Ou seja, parte superior da face, quem vai fazer inervação é o oftálmico. Parte média da face, quem faz inervação é o maxilar. E a parte mais inferior da face, o terço inferior da face, quem vai fazer inervação é o mandibular. Mas somada a isso, ela tem uma função de inervação do ponto de vista motor. Porque ele vai fazer a inervação motora dos músculos da mastigação. Quais são os músculos da mastigação, pessoal? Masseter, temporal, pterigóide medial e pterigóide lateral. Então, esses 4 músculos da mastigação são inervados pelo trigêmeo, mais precisamente pelo ramo mandibular. Sistema trigeminal. O sistema trigeminal ele é explicado porque um único neurônio não é capaz de ir da periferia, onde capta o seu estímulo, ao córtex cerebral, onde o estímulo vai ser interpretado. No córtex é onde as coisas vão acontecer para o entendimento ocorrer. Assim, temos muitas vezes mais neurônios envolvidos nesse processo, que chamamos de via trigeminal. Em outras palavras, os neurônios sensitivos que captam estímulos estereoceptivos, que são estímulos de sensibilidade. Estímulo estereosensitivo é o estímulo de sensibilidade da face, como dor, tato, pressão, temperatura, ou propriocepção de músculos e articulações, são os primeiros neurônios da vida, ou seja, da via, são os primeiros a captar o estímulo. Propriocepção, pessoal, é a capacidade de você entender a localização de uma parte do seu corpo sem utilizar a visão. Vai ficar mais claro mais à frente quando eu mostrar alguns exemplos. Seus prolongamentos centrais chegam em núcleos no tronco encefálico, onde o estímulo ainda não é interpretado, e realizam sinapse com o segundo neurônio da via, que levam o estímulo para centros nervosos superiores, terceiro neurônio da via, onde já há a interpretação do estímulo. Ou seja, geralmente precisa de 3 neurônios, geralmente no terceiro que vai ter a interpretação do estímulo. Beleza, pessoal? Então aqui os 3/3 da face, a inervação deles, se dando do ponto de vista sensitivo. Então a parte mais superior da face, quem vai fazer essa inervação de sensibilidade é o nervo oftálmico e seus ramos. Parte mais central da face, terço médio da face, quem vai fazer a inervação vai ser os ramos do nervo maxilar, V2, e a parte mais inferior da face vai ser vinculado à inervação do V3,
do nervo mandibular. Então, que é a distribuição periférica do nervo trigêmeo. O primeiro ramo do nervo trigêmeo, que eu já tinha falado para vocês, e que ele é eminentemente, ou seja, somente sensitivo, é o nervo oftálmico. É válido falar que antes dele exteriorizar-se, antes dele passar pela fissura orbital superior, ele emite um ramo, pessoal. O nome desse ramo é ramo meníngeo, e o objetivo dele é inervar a dura mater. Esse ramo do trigêmeo, o nervo oftálmico, também ele faz inervação da tenda do cerebelo, da glândula lacrimal, da conjuntiva do bulbo do olho, da parte da mucosa da caverna nasal, da parte anterior do septo nasal, pé do nariz, pálpebras, fronte, essa região da testa, couro cabeludo, seios etimoidais e esfenoidais. Após passar pela fissura orbital superior, pessoal, o nervo oftálmico se divide prioritariamente em três ramos de maior tamanho, que são eles: o nervo frontal, que depois vai se subdividir em supraorbital e supratroclear, que vem fazer a inervação sensitiva dessa porção mais superior da testa, realmente a porção superior ao globo ocular, região ali da frontal, região do supercílio. Vai dar origem também ao nervo lacrimal, que vai fazer a inervação da glândula lacrimal. A glândula lacrimal, observe a localização dela. A localização dela é nessa parte superior e lateral da cavidade orbitária. E depois temos mais um grande ramo, que é o ramo nasociliar. O nasociliar também vai fazer a inervação da mucosa dos seios etimoidais, frontal, esfenoidal, pálpebra superior, pele da raiz do nariz, essa parte mais superior do nasal. Ele vai lançar também outros ramos, ramo etimoidal anterior e ramo intratroclear. Beleza, pessoal? Isso tudo vinculado ao nervo oftálmico. Ou seja, essa porção mais superior da face, a inervação é toda vinculada a ele. Aqui mais uma vez, onde eu consigo observar, mais uma vez, o nervo oftálmico. Realmente, o nervo oftálmico sendo mostrado para vocês aqui com alguns dos seus ramos. Nervo supraorbital, nervo supratroclear, o nervo lacrimal, que vem para a glândula lacrimal, nervo infratroclear, nervo nasal externo, nervo infraorbital já não é mais do nervo oftálmico, já entrando na parte de nervo maxilar, tá? Aí depois eu estou observando também o nervo maxilar aqui, o nervo bucal, consigo observar também, observando aqui o nervo mandibular também, que é o V3, que já não é mais nervo oftálmico. Então eu consigo ver os três ramos aqui, algumas porções dos mesmos. O foco inicial ainda na parte verde, que é o nervo oftálmico. Indo para o V2, segundo ramo do trigêmeo. Observe o segundo ramo do trigêmeo, o V2. Essa imagem aqui, conseguimos observar o segundo ramo do trigêmeo, também eminentemente sensitivo. E antes de exteriorizar-se, assim como o ramo oftálmico, ele também tem um raminho meníngeo. Então, o oftálmico tem um ramo meníngeo para inervadura mater e o maxilar também tem um ramo meníngeo para inervar a dura mater. Observe que o orifício de saída dele da base do crânio é o forame redondo. Então não é mais fissura orbital superior, agora é redondo, forame redondo. Após passar pelo forame redondo, o nervo maxilar percorre um curto trajeto e chega na fossa pitérico-palatina, onde emite outro ramo colateral, o nervo zigomático. Esse nervo zigomático é responsável, pessoal, por realizar
a inervação secretomotora da glândula lacrimal, juntamente com o nervo lacrimal, que é ramo de quem, Radamés? Do oftálmico. Então, quem faz inervação da glândula lacrimal é o nervo lacrimal e o nervo zigomático, os dois juntos, tá? Pode observar na seta aqui do nervo zigomático, ela continua e depois ela continua lançando um ramo superior, e esse ramo superior junta-se com o lacrimal, beleza? E depois ele continua e vai dar saída, se você observar bem, em dois forames no corpo do zigoma. Esses dois forames que ele vai dar saída no corpo do zigoma é o... e vai sair como dois nervos. O nervo zigomático facial e zigomático temporal. São os dois ramos. O zigomático facial mais anterior e mais centralizado, e o zigomático temporal mais posterior e mais lateralizado. E aqui ele vai lançar a mão de um ramo dental, muito importante para a nossa área de atuação, que é o nervo alveolar superior. O nervo alveolar superior, pessoal, posterior, o nervo alveolar superior posterior, é um ramo muito importante para a nossa atuação, porque ele já vai inervar dentes. E ele vai ter entrada depois na região do tuber da maxila, como vocês estão observando aqui, ó. Ele inerva quem, Radamés? Ele vai emitir ramos dentais e peridentais, onde os ramos dentais vão fazer inervação de basicamente 3 dentes. Na verdade, 2 dentes completamente e um dente parcialmente. E os peridentais vai fazer inervação do periodonto desses dentes. Vai fazer inervação do periodonto, do primeiro molar, do segundo molar e do terceiro molar. E vai fazer inervação de que dentes, Radamés? Vai fazer inervação do terceiro molar, do segundo molar e de 2 raízes das 3 do primeiro molar. Quais são as 2 raízes das 3, Radamés? Vai fazer inervação da raiz palatina e da raiz disto-vestibular. Ele não vai fazer inervação da raiz mésio-vestibular. Raiz mésio-vestibular é inervado por outro nervo, que eu vou falar mais à frente para vocês. Então, ele vai continuar ao penetrar pela fissura orbital inferior e agora ele passa a se chamar de nervo infraorbital. Dentro do canal infraorbital, ele vai emitir ramos. Quais ramos? Nervo alveolar superior médio e nervo alveolar superior anterior. O médio, pessoal, vai ser responsável pela inervação da raiz mésio-vestibular, que eu tinha falado que não era inervado pelo posterior, do primeiro molar superior e pelo primeiro premolar e pelo segundo premolar. Ou seja, essas são as 3 responsabilidades dele. Então, as 3 responsabilidades dentais do nervo alveolar superior médio, mais uma vez, primeiro premolar superior, segundo premolar superior e raiz mésio-vestibular do primeiro molar superior. E o nervo alveolar superior anterior, Radamés, que também vai ser ramo do infraorbitário, vai inervar quem? Dentes incisivo central, incisivo lateral e caninos. Pessoal, eu estou falando de um lado, acontece rigorosamente igual do outro lado. Beleza? Rigorosamente igual, temos a mesma situação. Depois o nervo infraorbital continua até chegar no forame infraorbital e exteriorizar-se. E quando ele exterioriza-se, ele vai lançar a mão de ramos terminais, que são seus últimos ramos, que é o ramo palpebral, ramo nasal, ramo labial e o ramo gengival. Aqui é um corte sagital mediano, onde observamos apenas a região de passagem anatômica dos nervos palatinos com o gânglio pitérico palatino. Esse gânglio pitérico palatino não faz parte, pessoal, que vocês estão observando aí, ó, não faz parte do nervo maxilar. Ele é vinculado ao nervo facial. O nervo maxilar só vai passar dentro dele, emitir ramos que passam por dentro do gânglio, mas não tem correlação direta. Então, o nervo maxilar lança 2 ramos aí, que são os ramos palatinos, ó, que vão cruzar o gânglio pitérico palatino, e esses 2 ramos palatinos vão passar por onde? Pelos forames palatino maior e palatino menor. Quando passa pelo forame palatino menor, o nervo passa chamado de nervo palatino menor e inerva a úvula e palato mole. Quando uma parte dos nervos palatinos passam pelo forame palatino maior,
vai inervar a região de palato duro e vai inervar essa região mais do palato duro, essa região de médio do palato duro. Beleza? E depois ele continua e vai lançar os nervos nasais posteriores superolaterais e superomediais, que vão fazer a inervação dessa porção aí das conchas nasais superiores e média, principalmente. Aqui mostrando uma vez para vocês o nervo palatino maior e o nervo palatino menor, saindo pelos forames respectivamente de mesmo nome. Forame palatino maior e palatino menor. E a inervação do palatino maior, ela vai até a distal de canino bilateralmente, ou seja, distais de caninos. Porque essa região entre distais de caninos, a inervação vai se dar pelo nervo nasopalatino, que também é ramo do maxilar. Que poderíamos ter visto também sua porção por aqui. O nervo nasopalatino também é ramo do maxilar. Está aqui o nervo nasopalatino, que é um ramo que advém do nervo maxilar e que vai fazer inervação dessa parte mais anterior do palato duro, que é de distal de canino a distal de canino. Então, entre distais de canino do palato duro, quem vai fazer inervação? Nervo nasopalatino. De distal de canino para posterior do palato duro é o palatino maior. E no para a parte de palato mole, quem vai fazer é o palatino menor. Nervo mandibular. V3, terceiro ramo do trigêmeo, por possuir uma porção sensitiva e uma motora, ele vai ser caracterizado como um nervo misto. Então, ele vai inervar a sensibilidade do terço inferior da face e fazer a movimentação, ou seja, motricidade da musculatura da mastigação. Quem são eles, mais uma vez? Músculo temporal, músculo masseter, pterigóide medial e pterigóide lateral. Então, ele divide-se didaticamente em um tronco anterior, que, diga-se de passagem, é menor, está aí circulado por um halo azul claro, e um tronco posterior maior, que está em formato de triângulo, com halo azul escuro, em direção inferior. Então, porção anterior e porção posterior. Tem duas porções. Na porção anterior, eu tenho ainda divisão em dois troncos. Um tronco chamado de têmporo masseterino, que está aí circulado de vermelho, e um têmporo bucal, que está circulado de verde. O têmporo masseterino, ele vai ter origem de dois nervos. O nervo temporal profundo posterior e o nervo massetérico. Com o próprio nome está dizendo, quem ele irá inervar. Então, irá inervar tanto o músculo masseter como o músculo temporal, a porção posterior e profunda. Já o tronco têmporo bucal vai ter inervação originando dois ramos. O temporal profundo anterior, ou seja, inervar o músculo temporal, porção anterior, e o nervo bucal, que vai fazer a inervação de sensibilidade da bochecha. Não vai fazer motricidade. Lembre-se que essa região bucal, quem faz a motricidade do bucinador é o facial, é o sétimo par craniano. Não é músculo da mastigação bucal. Ele é músculo da mímica facial. Então não vai ser inervado pelo trigêmeo. O trigêmeo aqui, o nervo bucal, vai fazer a inervação sensitiva da mucosa e dessa região da bochecha. Aqui mais uma vez mostrando ó, o nervo bucal com a seta, os nervos temporais profundos e o nervo massetérico para fazer a inervação do músculo masseter, sendo mostrado para vocês nesta imagem anatômica. Então aqui, os nervos temporais profundos vão inervar o músculo temporal e a cápsula ATM. O nervo massetérico vai inervar o músculo masseter e a cápsula ATM.
E o nervo bucal, como eu tinha falado para vocês, deixar bem claro, inerva a mucosa e a pele da bochecha. Gengiva vestibular dos molares inferiores, podendo chegar até a região de pré-molares. E algumas vezes gengiva vestibular dos molares superiores. Ou seja, inervação puramente sensitiva do nervo bucal. Já o tronco posterior, temos um ramo colateral, que é o nervo aurículo temporal, que vai ser responsável pela esterocepção da região temporal, ou seja, sensibilidade da região temporal. Pavilhão auditivo, meato acústico externo, membrana do tímpano e glândula parótida. Já a propriocepção da cápsula ATM e ainda fibras sectomotoras da glândula parótida. Ou seja, o aurículo temporal tem uma responsabilidade grande no que tange a propriocepção da ATM. E o que eu falei para vocês do que é propriocepção, slides atrás, vou a definição clara e objetiva aqui, que é a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e posição de cada parte do corpo em relação às demais do corpo, sem utilizar a visão. E nós temos isso na ATM? Temos. Você faz lateralidade sem precisar olhar para sua boca, sem precisar estar de frente para o espelho. Você mastiga sabendo a força que você vai colocar, sem precisar estar olhando para o espelho para ver se a musculatura está contraindo. Então, esse aspecto é um aspecto de propriocepção. E sempre que vocês lerem a palavra esterocepção, associem automaticamente a tato, sensibilidade. Relacionado a isso, fica muito fácil entender essas duas palavras. Então, depois o tronco posterior vai se bifurcar em nervo alveolar inferior e nervo lingual. O nervo alveolar inferior vai penetrar onde, Radamés? Já estudamos isso, penetra no fórum mandibular para fazer inervação dos dentes inferiores. E o nervo lingual? Nervo lingual vinculado ao trigêmeo vem para fazer inervação da língua. Aqui mostrando para vocês o nervo alveolar inferior, percorrendo o canal alveolar inferior. Dentro deste canal, ele vai lançar os ramos dentais e peridentais para os dentes, até a região de primeiro pré-molar. Então, ele vai inervar, jogando ramos dentais para o terceiro molar inferior, segundo molar inferior, primeiro molar inferior, segundo pré-molar inferior e primeiro pré-molar inferior. Quando ele chega na altura do... Depois do primeiro pré-molar inferior, ele faz uma leve volta, uma alça, e sai pelo forame mentoniano uma parte dele, como ramos terminais dele, como nervo mentoniano, passando pelo forame mentoniano para fazer a inervação do lábio inferior e da mucosa e pele do mento. E outra parte dele vai continuar, agora não mais dentro de um canal, agora dentro das trabéculas ósseas, como vários ramos, que são os ramos incisivos. E desses ramos incisivos vão sair ramos dentais para inervar dente canino, dente incisivo lateral e dente incisivo central. Então, aqui a saída dele pelo fórum mentoniano, geralmente emitindo 3 ramos mentuais para fazer a inervação de pele, mucosa e gengiva, uma parte da gengiva da região do mento e região de lábio inferior. Nervo miloioide. O nervo alveolar inferior, antes de penetrar no fórum da mandíbula, ele emite um ramo colateral, que é o nervo miloioide, que ele vai fazer a inervação do músculo de mesmo nome, músculo miloioide, e do ventre anterior do digástrico. Aqui o nervo lingual, que vai ser responsável pela inervação dos 2 terços anteriores da língua, da região sublingual e da gengiva lingual dos dentes. Esse nervo lingual vinculado ao trigêmeo, ele é responsável pela inervação sensitiva tátil dos 2 terços da língua. A sensitiva gustativa não é do nervo lingual, do trigêmeo. Já adianto, sensibilidade gustativa dos 2 terços anteriores da língua é vinculada ao nervo corda do tímpano. Que nervo é esse, Adamés? O nervo corda do tímpano, pessoal, é um nervo do facial. Então, o nervo facial, o 7º par craniano, é quem vai fazer a inervação do 2 terços anteriores da língua do ponto de vista gostativo, do gosto que você vai sentir. O gustativo é vinculado ao facial, nervo cordo tímpano.
Então, mas como é que isso acontece? O nervo lingual, ó, ele se junta com o nervo cordo-tímpano. Olha de onde está vindo o nervo cordo-tímpano, lá do forame estilomastoide, que é da onde está saindo o nervo facial. Então, o nervo cordo-tímpano penetrou com o nervo lingual, eles se juntam, formam praticamente um nervo só, andando juntos, e vão fazer inervação dos 2/3 anteriores da língua. É também interessante falar que eles vinculam fibras, principalmente o nervo cordo-tímpano, para fazer as fibras secretomotoras da glândula submandibular e sublingual. Ou seja, quem inerva realmente glândula sublingual e submandibular é o nervo cordo-tímpano. Beleza? E aqui entrando agora no nervo facial. Nervo facial, sétimo par craniano, também de super importância para a nossa área de atuação. É talvez o segundo ramo mais importante da nossa área de atuação, tendo em vista que vai fazer a motricidade da face e vai fazer sensibilidade de algumas regiões específicas. A origem dele é na ponte e a origem no crânio é pelo forame estilomastoide, que é por onde ele sai. Radamés o metaacústico interno, que tu disse que ele passava, ele entra no metaacústico interno, mas a saída dele, a origem do crânio, ou seja, por onde ele sai no crânio, é no forame estilomastoide. Fato que também a gente já vislumbrou isso, já conversamos sobre isso na parte óssea. Ele é um nervo misto, viu, pessoal? Mais uma vez, nervo misto. E ele tem uma porção sensitiva muito importante. Na verdade, ele tem dois ramos sensitivos importantes para a nossa atuação. Um é o nervo petroso maior, que vai ser responsável pela sensibilidade geral da mucosa do olfato. Olfato não, mucosa nasal, olfato não. Olfato é, desculpem, olfato é um, parcriano 1. A mucosa geral, sensibilidade da mucosa, sensibilidade do tato, sensibilidade de esterocepção da mucosa nasal, não do olfato, nasal, tá? Perdão pela expressão errada. Então, o nervo cordo-tímpano, que eu falei para vocês, que é outro ramo sensitivo, já tinha falado para vocês, exterioriza na fissura petrotimpânica, por isso que ele recebe esse nome cordo-tímpano, passa próximo ao tímpano, e após um curto trajeto incorpora-se anatomicamente ao nervo lingual, fato que eu já tinha conversado com vocês, e passa a vincular suas fibras juntamente a esse nervo lingual para fazer inervação. Nesse caso do nervo cordo-tímpano, inervação secretomotora da glândula sublingual e submandibular, e inervação sensitiva gustativa dos 2/3 anteriores da língua. Então, aqui mais uma vez mostrando o esquema do nervo cordo-tímpano se juntando ao lingual e via ele vai fazer um caminho juntando suas fibras e fazer inervação tanto da glândula submandibular, sublingual e fazer inervação também da porção gustativa dos 2/3 mais anteriores da língua. O nervo facial exterioriza-se pelo forame estilomastoide e imediatamente emite os seguintes ramos motores colaterais. O primeiro que eu consigo observar aí, o numeral 1, é o nervo auricular posterior, que vai fazer inervação do músculo auricular posterior e ventre occipital do músculo occipito frontal. Lembram do músculo occipito frontal? Na parte de mímica facial está dividido, falei para vocês praticamente só de frontal, mas falei que tinha outra porção, outro ventre, que era o ventre occipital. O número 2 é o ramo estiloioide, que o próprio nome está dizendo, é fazer inervação de quem? Do músculo estiloioide. E o terceiro ramo é o ramo digástrico, que vai fazer inervação de um dos ventres do digástrico, não dois ventres. O primeiro ventre do digástrico, a inervação dele é pelo nervo miloioide. O ventre anterior é pelo nervo miloioide. Esse aqui é o ventre posterior. Ventre posterior do digástrico é pelo ramo digástrico. Lembram disso? Conversado isso com vocês também na hora que a gente conversou sobre musculatura supraioidea. E esses aqui são os ramos terminais do nosso nervo facial e que vão fazer rigorosamente a inervação dos músculos da mímica facial. Observe que ele inicialmente ele lança o nervo facial dois troncos que vão cruzar a glândula parótida. São dois troncos.
Um tronco é chamado de temporofacial, que é esse tronco mais superior, e o outro é o cérvico-facial, que é o tronco mais inferior. No tronco cérvico-facial vão sair 3 ramos: bucal, para a região de lábio superior e bochecha, marginal mandibular para a região de lábio inferior e basilar da mandíbula, e o cervical vem para a região do pescoço. Já o tronco temporofacial, que é o tronco mais superior, vai emitir 2 ramos. Um ramo chamado de nervo zigomático para a região do zigomático e região de pálpebra inferior e uma parte da musculatura nasal, ou a musculatura nasal. E o outro é o nervo temporal, que vem mais para superior, que vem para a região da fronte, direção para a região da fronte. Então, mais uma vez, o tronco temporofacial tem como ramos nervo temporal e nervo zigomático, e o tronco cérvico-facial tem como ramos nervo bucal, nervo marginal da mandíbula e o nervo cervical. Com isso, encerramos o nervo facial, sétimo par craniano. Vamos para o oitavo par craniano, o vestíbulo coclear, que de todos os pares cranianos é o único que não sai do crânio. Então, ele não tem origem no crânio. Ele não sai no crânio, então ele não tem uma origem real no crânio. Se você for falar de alguma origem no crânio, você pode chamar que é o meato acústico interno, que é por onde ele penetra, mas ele não sai, então ele não tem uma origem real. E a origem dele, oficial, é na ponte. Realmente ele vai se desdobrar, vem da ponte. Outro ponto interessante é que ele é um nervo que tem 2 funções. Função vestibular, por isso que são 2 nervos, nervo e nervo coclear. São 2 nervos em um, nervo vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear, ele vai ter uma função vinculada a equilíbrio. O nervo vestibular relacionado a equilíbrio. Nervo coclear vai ser vinculado à audição. Então, cóclea vinculada à audição. Então, agora vamos para o nervo glossofaríngeo. Nervo glossofaríngeo, origem no bulbo e origem no crânio no forame jugular. Tá? O glossofaríngeo é o 9º par craniano e ele vai ser um nervo misto. Tá? Nervo misto. A inervação da glândula parótida vai se dar pelo glossofaríngeo via nervo aurículo temporal, ou seja, ele manda as fibras junto com o nervo aurículo temporal, mas ele é dado pelo nervo glossofaríngeo, glândula parótida. Lembre-se que o facial, ele manda 2 troncos nervosos, ou passa os ramos terminais todos por dentro da glândula parótida, mas ele não inerva ela. Ele inerva a glândula submandibular e sublingual, mas a parótida não. A parótida é a inervação das fibras secretomotoras, ou vai ter vinculado a fibras secretomotoras do glossofaríngeo. E ele também vai fazer a inervação da língua através dos ramos linguais do glossofaríngeo. Mais precisamente o terço posterior da língua. O terço posterior da língua, a inervação é do glossofaríngeo. Qual o tipo de inervação, Radamés? Gustativa ou inervação tátil? Qual inervação? Tátil não, desculpa. Inervação gustativa ou tátil? Normal, de pressão. A inervação dele vai se dar de 2 maneiras. Ele tanto vai ser responsável pela inervação gustativa do terço posterior da língua, como pela inervação tátil. Revisando, os 2 terços anteriores, a inervação é dividida. Gustativa, corda do tímpano, nervo facial. Tátil vai se dar pelo nervo lingual, trigêmeo. Terço posterior, tanto tátil quanto gustativa, o terço posterior é do nervo glossofaríngeo através de seus ramos linguais, que são ramos terminais desse nervo, tá bom? Então ele também faz função sensorial na região da faringe, das tonsilas, da superfície da membrana timpânica e da parte motora pelo músculo estilofaríngeo. O parasimpático dele também é pela glândula parótida. Tá? E também tem inervação, como eu tinha falado para vocês, da glândula parótida. Nervo vago, 10º par craniano, tem uma origem no bulbo. A origem no bulbo e
uma origem no crânio pelo forame jugular, ou seja, vai passar pelo forame jugular. Na verdade, são 3 ramos que vão passar pelo forame jugular, né? Que vai ser o 9, o 10 e o 11. O glosso faríngeo, o vago e o acessório. A função do vago, pessoal, é vinculada à inervação das vísceras. Ou seja, vai ter inervação no coração, no esôfago, no pulmão, gastrointestinal. Ele é o maior dos 12 pares de nervo craniano e é o que mais talvez fuja na nossa atuação. Tem uma curiosidade para falar para vocês, quando você tem às vezes uma dor de cabeça muito grande, ou você já deve ter ouvido alguém falar, escutado alguém falar, que tem uma dor de cabeça muito grande, que passou mal, que teve vontade de vomitar. Isso acontece pelo vago, um comprometimento vagal. O vago tem um estímulo do estomacal de você ter a ânsia de vômito, tá? Vinculado a grandes dores de cabeça, ou a grandes dores. Nervo acessório, 11º par craniano, origem também no bulbo, e origem no crânio pelo forame jugular, como eu tinha acabado de falar para vocês. Um nervo puramente motor, e que ele vai estar inervando 2 músculos, que é o músculo esternocleidomastoide e o trapézio. 11º par craniano. Vocês observam que ele não tem relação direta com a nossa atuação, ou muito pouca, movimentação de pescoço, movimentação de cabeça, mas muito pouco. Então inerva basicamente 2 músculos, a gente também não vai se aprofundar muito nele, que também nem tem muito o que se aprofundar. E o 12º par craniano, vinculado direto à nossa atuação, que é o nervo hipoglosso, vai ter uma origem no bulbo e uma origem no crânio, no canal do hipoglosso. É um nervo extremamente importante que faz a motricidade da língua. E aqui nós temos o resumo da inervação da língua, que com certeza eu falei várias vezes, e aqui eu faço a junção da aula inteira, que é uma parte importante, que eu não preciso nem dizer para vocês, que é uma parte que com certeza é contemplada em provas, tanto nossas como de concursos e por aí afora. Então a parte mais posterior da língua, essa parte superior que está em verde, ó, a inervação dela é pelo glosso faríngeo. Pelos ramos terminais do glosso faríngeo, são ramos linguais, nervos linguais do glosso faríngeo, do 9º par craniano. E vai fazer inervação tanto gustativa quanto sensitiva tátil. Os 2 tipos. Tanto de gosto como de pressão, calor, tudo vai ser pelo glosso faríngeo no terço posterior, na parte posterior, na parte mais de trás da língua. Na parte mais da frente da língua, nas 2 partes mais da frente, divide ela em 3 partes, pega as 2 da frente, as 2 anteriores, os 2 terços anteriores da língua. Vai ser inervado uma parte a parte gustativa por um nervo e a parte de sensibilidade tátil por outro nervo. Então, parte de sensibilidade tátil por um nervo, parte gustativa por outro nervo. Entenda, isso aqui é só um esquema, tá? Um lado tá um nervo, outro lado tá o outro. Isso se mistura, tá, pessoal? Isso é só um esquema para você entender. São 2 nervos, mas eles estão misturados. Os 2 lados têm trigêmeo, os 2 lados têm facial, por favor. Deixando bem claro isso, tá? A parte gustativa vai ser vinculada ao nervo facial. Então, quem é responsável pelo gosto que você vai sentir quando você se alimenta, parte gustativa é o nervo facial. Mais precisamente que ramo? Nervo corra do tímpano. Já o nervo trigêmeo vai ser responsável pelo quê? Pelo calor, pela sensação de frio, pela dor, pela aspereza, pela sensibilidade tátil da língua, que vai ser vinculada a quem? Ao nervo lingual do trigêmeo. E isso tudo, a língua inteira, quem movimenta ela é o 12º par craniano, então, nervo hipoglosso. Por favor, revisem esse slide, estudem essa parte, que essa parte é uma parte importante de entendimento no cirurgião dentista. Aqui é só para um quadro mostrando para vocês a origem braquiométrica e mostrando que a origem braquiométrica tem totalmente relação com o nervo e com a musculatura, com o tipo da musculatura. Você observa o nervo 5, ó, vai fazer inervação dos músculos da mastigação, do ventre anterior do digaste, que é todo mundo do primeiro arco branquial. Já o pacreano número 7 vai fazer inervação da musculatura da mímica facial, do ventre posterior do digástico e do músculo estiloide, e todo mundo do segundo arco branquial. Já o 9º par craniano vai fazer inervação do estilo faríngeo, do constrictor superior da faringe e todo mundo do terceiro arco branquial de origem. E o vago vai fazer inervação do músculo constrictor médio da faringe, músculo constrictor da faringe, músculo da laringe e 4º e 5º arcos branquiais. O objetivo não é que você decore isso aqui, não. É só para você entender que tem uma relação direta com o período da embriogênese ou dos arcos branquiais com a musculatura e a inervação. Tá tudo totalmente interligado. Esse é o meu objetivo nesse quadro, que você entenda que existe uma interligação forte
entre nervo e musculatura. E com certeza pela origem branquial dele. O que eu tinha para falar para vocês nessa aula era isso. Realmente é uma aula que se fala muito, se cospe muita matéria, se você posso usar essa expressão. Eu peço que vocês revisem essa aula, assistam ela, se for preciso, mais de uma vez, mas estudem, peguem o livro do Madeira, que eu vou colocar na plataforma também, para que vocês possam estudar os capítulos e também ter uma estrutura, uma boa bagagem do ponto de vista teórico, somando a minha aula, somando a parte escrita do Madeira para vocês lerem com calma, e depois eu vou passar agora para vocês também uma atividade, e vamos estar com o fórum aberto, e depois uma aula de tira dúvidas, e com isso a gente fecha o kit aula da parte de anatomia dos nervos cranianos, tá? Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês, e o professor Radamés Bezerra Melo está inteiramente à disposição, tá? Um grande abraço e fiquem com essa frase: a raiz do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. Um grande abraço.